Olá, meus irmãos! Estamos aqui para mais um dia de formação, mais um encontro para nós crescermos juntos, sermos formados. Meu nome é Leandro Maia, estaremos caminhando lado a lado em cada formação que nós estamos vendo nestes primeiros dias, nestes primeiros momentos e por tudo mais que o Senhor ainda tem preparado para nós. E é uma alegria estarmos aqui, principalmente por sermos família neste momento e percebemos que Deus anseia profundamente nos formar, nos preparar para o anúncio do Evangelho, para o serviço. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, na nossa formação, vamos juntos dizer que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos o auxílio, a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, para que ela esteja conosco neste caminho, para que nos direcione sempre ao encontro do seu Filho Jesus e pela sua intercessão, pela poderosa ação do Espírito Santo em nós, que possamos dar espaço à ação de Deus para transformar, converter o nosso coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos hoje para a nossa formação deste dia. Nós vamos falar do tema fé e conversão. Nós já nos primeiros temas, nós já falamos, acredito que você já tenha visto, os temas de vida de oração, da ação do Espírito Santo, de nós não colocarmos barreira à graça de Deus, da resistência à graça, aquilo que o pecado faz em nós. E hoje queremos adentrar nesse tema da nossa fé, da fé que nós muitas vezes achamos como algo subjetivo, mas que nós precisamos encarar como algo concreto. E este é o primeiro ponto para a nossa formação, para a nossa reflexão de hoje. Quando nós falamos de fé, de fato, é algo que é subjetivo, digamos assim, é invisível, né? Nós não temos como pautar a fé numa coisa concreta. Inclusive, a Escritura diz isso. Nós só temos fé em algo que nós ainda não enxergamos, em algo que nós ainda não vemos, né? Quando a gente diz assim, né? Tenho fé que isso vai acontecer, é porque aquilo de fato ainda não aconteceu. Então nós temos fé naquele futuro, naquela coisa que vai acontecer, né? Eu lhe desejo fé nesse ano novo, né? É porque o ano que vai vir ainda, eu ainda não sei o que vai acontecer, mas eu desejo fé. A fé passa por esse não enxergar, não ver, não ter concreto. Então, eu preciso acreditar e eu preciso esperar de forma concreta para que essa minha fé seja viva. Ou seja, ter fé mesmo quando eu não enxergo, mesmo quando eu ainda não sei, eu creio, eu acredito. Por isso nós professamos a nossa fé, por isso nós testemunhamos a nossa fé, porque não são simplesmente palavras que nós ouvimos, palavras que nós transmitimos, mas nós precisamos anunciar essa fé
transbordar a nossa fé com a nossa vida. O maior testemunho que nós podemos dar na nossa caminhada com Deus, na sua vida pessoal, se você está em alguma posição de serviço, se você serve em algum lugar na comunidade, em alguma casa de acolhimento, enfim, na sua casa, com a sua família, com os seus, nós testemunhamos a nossa fé e a nossa fé é viva, não pelas coisas que nós falamos, mas quando as pessoas enxergam isso na nossa vida. Por isso nós falamos de fé e conversão. Aquilo que eu escuto se transforma em gesto concreto na minha vida. Então, aquilo que nós ouvimos de Deus, nós vamos deixando que chegue até mim e me transforme. Eu gosto muito de falar que existe uma diferença entre ouvirmos falar de Jesus e conhecermos Jesus e caminharmos com Jesus, né? E aqui eu lhe faço esses breves instantes para você pensar, né? Lhe faço essa pergunta. Há quanto tempo você ouve falar de Jesus? Você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Primeira vez que alguém, não sei, né, lhe levou para algum local religioso, algum lugar que tinha alguma oração, se você era criança, se você era jovem, se você era mais velho. Há quanto tempo você ouve falar de Jesus? Depois, há quanto tempo você conhece Jesus? Porque ouvir falar é diferente de conhecer. Eu posso ouvir falar de uma pessoa, mas é diferente quando eu conheço, quando eu sou apresentado, quando eu digo, né? Oi, prazer, meu nome é Leandro, como é seu nome? Quando eu tenho um contato próximo, direto com aquela pessoa. Então, quando foi que você não só ouviu falar de Jesus, mas quando foi que você conheceu Jesus? E principalmente, há quanto tempo você caminha com Jesus? E aqui eu explico porque essa diferença. A nossa fé, o primeiro momento, não é aquele momento que nós ouvimos falar. O ouvir falar, muitos ouvem, como você deve ter visto aí nas formações passadas, na parábola do semeador ou em outras reflexões. O ouvir falar, nós podemos ouvir falar da Bíblia, nós podemos saber versículos decorados, porque alguém já nos disse, ou você já leu, você já ouviu. É o ouvir falar, é o distante, não faz parte da minha vida, né? Ou se faz ali, se faz bem longe. Mas quando eu conheço, aí eu tenho a experiência da fé. Eu toco naquela realidade. A palavra de Deus toca na minha vida. Jesus toca na minha vida e ele começa a agir em mim. Aí eu tenho fé. Aí é aquela fé que a gente começou a falar verdadeiramente. É quando eu acredito, quando eu espero, quando eu começo a viver os momentos, né? Quando eu começo a viver os momentos de oração, os momentos de meditação na palavra, a Santa Missa, o terço, eu passo a viver a minha fé. Aqui eu conheço Jesus, ele toca na minha vida e eu toco na vida dele. Com certeza você tem uma experiência com Jesus para testemunhar isso. O momento em que você conheceu ele, que você foi conhecido, que você começou a viver os momentos de oração. Isso é viver a fé concretamente. Mas nós estamos falando de fé e conversão. E para nós nos convertermos, não basta ouvir falar, não basta conhecer. É preciso caminhar com Jesus. Caminhar é lado a lado. E olha como isso é forte para nós. Caminhar com Jesus não é somente ouvir, não é somente conhecer, viver a espiritualidade, os momentos de oração, mas é ser transformado. Eu não só caminho com Jesus,
mas eu deixo que Ele me transforme. E é assim se nós olharmos para diversos personagens bíblicos. Eu queria muito, quando eu estava rezando, preparando esse momento, eu pensei, nossa, eu queria muito uma passagem bíblica para a gente poder rezar, meditar. Mas eu tinha diversas opções de curas que Jesus realizou, de ações, de milagres, de prodígios, porque são ações onde se manifesta a fé. Aqueles homens e mulheres, os coxos, os paralíticos, aquela imagem do paralítico que é descido pelo teto, pelos seus amigos, que Jesus diz, a fé daqueles homens levou aquele paralítico até ali, a tua fé te salvou, aquilo que Jesus diz para a pecadora, a adúltera e tantos outros personagens, a tua fé te salvou. O acreditar em Jesus, o conhecer Jesus, mas principalmente deixar que Ele me transforme, que Ele me cure. Eu toco em Jesus e Jesus toca em mim. E esse toque vai me transformando. Caminhar com Jesus é deixar que o nosso coração seja transformado por Ele. Quantos apóstolos, quantos discípulos nós temos o testemunho de vida transformada? Pedro e os seus irmãos, os seus companheiros, Pedro, André, Tiago, João, que eram pescadores. E Jesus chama eles não mais para serem pescadores de peixes, mas para serem pescadores de homens. Mateus, cobrador de impostos, é chamado por Jesus para ser apóstolo, para ser discípulo, para anunciar. Paulo, que eu vou já ler uma passagenzinha sobre ele. Paulo era Saulo, era perseguidor dos cristãos. Mas quando ele tem uma experiência com Jesus, ele se deixa ser transformado e ele vira o Paulo que nós conhecemos. Aquele Saulo vira Paulo, Levi vira Mateus, Simão vira Pedro. E assim Jesus vai transformando como Ele quer transformar a nossa vida. Fé para nós precisa se transformar em conversão. Não basta para nós ouvirmos falar de Jesus. Não basta para nós aquele encontro de ser encontrado por Jesus numa posição muito distante, muito passiva, muito morna, muito fria. Eu preciso levantar, sair de mim e ir ao encontro de Jesus para que Ele me toque e me transforme. Uma experiência com Jesus precisa gerar em nós conversão, transformação. Aquela passagem belíssima daquela mulher que tinha a hemorragia, que sangrava há anos. E ela diz, eu preciso chegar perto de Jesus. Eu preciso chegar perto daquele homem que talvez ela não tivesse nem como comprovar que ele era de fato o Messias, o Salvador, mas ela sabia que se ela chegasse perto dele, ela seria transformada, ela seria convertida, ela seria transformada, curada talvez no seu corpo. Mas quando nós abrimos espaço para Jesus, Ele cura o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. E ela toca. Aquela mulher que toca a barra da roupa de Jesus e diz, se eu tocar ao menos na ponta da sua veste, eu serei curado. Como aqueles cegos pelo caminho que dizem, Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. A nossa voz é essa voz de quem clama, porque diz, Jesus, eu confio que Tu podes me transformar, eu confio que Tu podes me curar. Nós temos essa fé, e essa fé vai gerando em nós a conversão e a transformação. Na experiência de São Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim, Saulo,
Entretanto, cheio de ameaças e planos de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco. Assim, tinha permissão de trazer presos para Jerusalém todos os adeptos da doutrina do Senhor, tanto homens como mulheres. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, uma luz do céu o envolveu em seu clarão. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Este respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade. Ali te será dito o que deves fazer. E daí Saulo tem todo o seu processo de conversão, de ser curado da cegueira e de fazer esta experiência pessoal com Jesus. Perceba o que nós estávamos falando. Saulo já tinha ouvido falar de Jesus. Isso não transformou o seu coração. Paulo aqui ele teve uma experiência de conhecer Jesus. Ele ouviu aquela voz. Como a gente costuma dizer, ele caiu do cavalo, né? Como nós tantas vezes precisamos cair do cavalo da nossa soberba, do nosso egoísmo, para poder encontrar o Senhor. Porque Ele não entra nos corações soberbos. Ele não entra nos corações arrogantes. Então, muitas vezes, nós precisamos cair do cavalo. Nós precisamos tirar esses nossos olhos de quem sabe de todas as coisas. Nós precisamos baixar a cabeça, descer para encontrar Jesus. Aqui, Saulo conhece Jesus, mas é a partir da experiência pessoal de transformação, de conversão, de cura, que esse Saulo, que estava cheio de ameaças e planos de morte, se transforma em Paulo, o grande coração apaixonado por Jesus, que queria fazer valer a cruz do Senhor e que por isso converteu povos e nações. Entendem, meus irmãos, como é importante para nós que tudo aquilo que nós falamos com os nossos lábios, nas canções, nas orações, nós precisamos deixar que se transforme concretamente em atos, em atitudes concretas, com raízes na nossa vida. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós estamos servindo a comunidade, servindo a Deus, servindo aos irmãos. Nós estamos aqui para servir ao outro, sim, com certeza, ser feliz fazendo o outro feliz. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós somos os primeiros necessitados da graça de Deus. Nós somos os primeiros corações miseráveis que precisam ser convertidos. Não ache que estar à frente significa que nós somos melhores. Estar à frente significa que nós somos os mais necessitados, os mais miseráveis e que por isso o Senhor escolheu. Pedro possivelmente era a última das escolhas. Dentre os 12, talvez ele fosse a pior das escolhas para ser o chefe da igreja. E foi exatamente ele que Jesus escolheu, que o Pai escolheu, porque era para manifestar a glória de Deus em Pedro, não a sua humanidade. Assim como Deus quer realizar em você. Não para que as pessoas vejam a sua humanidade, mas para que vejam a graça de Deus que transformou e transforma o seu coração. É isso que nós manifestamos. Essa é uma das grandes belezas do nosso carisma, do encontro do abandonado com o ressuscitado. Aqueles que estavam em abandono vão ressuscitando e a luz do ressuscitado vai transbordando, vai explodindo de dentro de nós para chegar a outros corações que não conhecem, que não experimentam, que não acreditam, mas que ao verem a sua vida vão dizer: essa fé é concreta, esse Deus existe mesmo, porque Ele transforma vidas,
porque Ele toca corações, porque Ele cura a alma, assim como Ele fez com Paulo, assim como Ele fez com Pedro e com diversos outros homens e mulheres, assim como Ele fez com você, comigo e com vários irmãos e irmãs das nossas casas. A nossa fé não é a fé de quem ouviu falar, não é a fé de quem apenas conheceu, mas é a fé de quem deseja caminhar junto. E caminhar junto com Jesus precisa ser para nós sinônimo, igual à transformação, à conversão. Dar espaço para que Jesus entre em mim e transforme tudo, como aquela música, né? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. O nosso coração é como essa prateleira aqui atrás, que aqui tá organizadinho, né? Tá tudo no lugar. Mas imagine a bagunça que muitas vezes está no nosso coração. Quando nós damos espaço, Jesus entra e vai colocando cada coisa no seu lugar. Vivamos esta experiência de não viver uma fé somente de boca, de voz, da boca para fora, mas uma fé que é concreta, uma fé que é conversão, uma fé que nos transforma, para que aquilo que nós anunciamos, as pessoas não vejam simplesmente nas nossas palavras, mas que elas vejam na sua vida. Quem dera se nós não precisássemos usar sinais, cruzes, sinais externos, para que as pessoas soubessem que nós somos cristãos, que nós somos católicos. Os nossos atos devem transbordar a nossa fé. Mesmo sem nós dizermos uma palavra, as pessoas precisam olhar para nós e saber: esse coração é diferente. Essa pessoa teve uma experiência com Deus. Como São Francisco dizia, anunciai o Evangelho, pregai o Evangelho a todo instante e, se preciso, use palavras. Que a nossa vida seja o maior testemunho do Evangelho que nós vivemos concretamente pela nossa fé que nos converte todos os dias. Deus abençoe.